Graças nesse momento, ó Deus. O que nós te pedimos nesse momento é que o Espírito Santo do Senhor venha falar ao nosso coração, que o Espírito Santo do Senhor venha trazer luz, venha trazer entendimento a muitas vidas que estão aqui nessa noite. Queremos te agradecer pela vida de cada pessoa que entrou aqui nesse lugar, daquelas que estão nos acompanhando pela internet. Deus, em nome de Jesus, coloca em nossa vida, nesse momento, a inspiração, o temor, o tremor, a iluminação, para que a Tua palavra seja transmitida com fidelidade, para que só o Senhor apareça, para que só o nome de Jesus, a pessoa do Filho amado, possa crescer em nosso coração. Desperta, Senhor, aqueles que dormem. Abra o entendimento, ó Santo Espírito, para que a nossa alegria nessa noite seja como a do apóstolo Paulo nesses versos que iremos ler. Ajuda-nos, Deus. Pelo Espírito nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, sequenciando hoje, nós estamos ainda numa série de 3 reflexões, nos versos 15 e 16 de Efésios capítulo 1, e Efésios capítulo 1, verso 15 e 16, Paulo nos fornece aqui 2 evidências da profissão de fé cristã. A profissão de fé é a mesma coisa que a confissão, que é aquilo que nós cremos. Então Paulo fornece 2 elementos fundamentais. Nós já percebemos isso logo de cara na leitura. Nós analisamos os 2 elementos, a fé e o amor, no domingo passado, de modo generalizado. Mas hoje, como eu havia mencionado aos irmãos, eu gastaria um domingo para falar da fé e um outro domingo para falar do amor. E nós vamos fazer a leitura do texto novamente, Efésios capítulo 1, verso 15 e 16. Lembrando os irmãos que no mês de agosto nós faremos um ano de Efésios 1, tá? Nós estamos indo verso a verso, palavra por palavra de cada verso, por isso temos demorado tanto assim, e tenho certeza que eu tenho aprendido muito. Espero que os irmãos também tenham aprendido e gostem desta carta, como eu tenho aprendido a amar as Escrituras, e principalmente essa carta apaixonada, de um homem apaixonado, de um homem totalmente que se entregou ao Senhor Jesus e deu a sua vida como o Mestre deu a vida por ele, e que possamos também seguir esse exemplo do apóstolo Paulo. Pode ler, Evandro, por favor? Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Então, só recordando, vocês percebem que Paulo, ele tem uma atitude fantástica. Ele demonstra a sua atitude no final do verso aí, com destaque em vermelho, onde ele diz que não cessava de dar graças a Deus pelos efésios, mencionando-os nas orações que ele fazia todos os dias. Então,
É uma demonstração de alguém que realmente estava muito feliz por aqueles irmãos, por aquela igreja. E por que ele dava graças? É importante isso. Ele dava graças, vocês percebem, não porque aqueles irmãos de Éfeso, eles eram prósperos, não porque eles estavam com uma fé que os enriquecia, não porque eles estavam servindo uma multidão de deuses, e ele dava graças por aqueles irmãos, porque eles tinham uma fé perseverante, uma fé fundamentada. Ele dava graças porque aqueles irmãos tinham a segunda evidência do cristão, que é o amor. Então Paulo coloca numa estrutura de prioridade. Não adianta termos amor se não tivermos primeiro fé. E não adianta termos fé se não for acompanhada de amor. Então Paulo junta aquilo que é inseparável, aquilo que muitos teólogos querem distorcer, dizendo que Paulo era contra o cristão ter as atitudes de boas obras. Pelo contrário, Paulo e a Bíblia toda demonstra que a fé, ela é caracterizada por isso, uma fé que se espelha no seu mestre, e um mestre que tinha atitudes boas, e não como fazem ao contrário. Boas atitudes não leva ninguém para Deus, não leva ninguém para o céu. Então, aqui Paulo tem uma atitude de dar graças a Deus por aqueles irmãos, por dois motivos: porque Paulo ouviu falar acerca da fé que eles tinham, e por causa do amor que eles tinham. Aí isso me fez pensar, qual a atitude de um cristão quando lembra de mim? Não estou dizendo qual a atitude de uma pessoa que não crê, porque quem não cria no Evangelho, se lembrasse do apóstolo Paulo, que atitude teria? Pensa um judeu, daquele que Paulo acompanhava, seguia e o servia na religião como ele era. E agora, olhando para a vida do apóstolo Paulo, o via como alguém que deixou a religião de seus pais e agora está servindo ao Cristo ressurreto. Como Paulo era visto por esses irmãos? Então eu não estou perguntando para você, e a minha consciência não pergunta para mim o que é ou que atitude os outros têm acerca de mim, aqueles que não creem no Evangelho. Mas que atitude um cristão tem? Porque Paulo está tendo uma atitude para com aqueles cristãos da igreja de Éfeso. Ele está dando graças a Deus, porque ele ouviu falar. Então não basta as pessoas ouvirem falar. É preciso que elas tenham uma atitude, e que essa atitude seja: dou graças a Deus pela vida daquele irmão, porque ele foi bênção na minha vida. Dou graças a Deus na vida daquela pessoa, porque ele fez a diferença num momento difícil na minha vida. É isso que nós precisamos levar em consideração e nos aperceber se é isso que temos provocado nas pessoas que estão próximas a nós. Então, além desse momento de atitude de Paulo, eu quero relembrar a estrutura do capítulo 1 rapidamente. Então, primeiro Paulo faz uma introdução, uma bela introdução, apresentando através de duas palavras o início da fé e o fim da fé. Quando ele diz graça e paz, graça, a gente começa pela graça na fé, e o fim da fé é a paz. Depois da bela introdução, do verso 3 ao verso 14, ele faz uma das mais profundas declarações de fé contidas no Novo Testamento, a qual nós já estudamos domingo após domingo, palavra por palavra, e nós não vamos gastar tempo aqui para relembrá-las. E depois ele dá graças a Deus pelos Efésios, não é? Porque estes irmãos também estavam envolvidos no plano da salvação,
que não era só para os judeus, mas também para os gentios. E esta era uma igreja gentílica, e Paulo está dando graças, dizendo: olha, dou graças a Deus, porque vocês também descobriram, pela fé em Cristo Jesus, que o plano redentor não é só para os judeus, mas também para os gentios, para todo aquele que nele crê. E depois, por fim, Paulo vai fornecer, do verso 17 até o verso 21, um sumário, um índice de como deve ser a vida prática do cristão e principalmente as orações. Então, nestas orações, a partir do verso 15 até o verso 21, Paulo vai dividir o verso 15 e o verso 16 para dar graças, e do verso 17 até o verso 21 para fazer as suas petições. E, além então dessa grande atitude de dar graças pela fé dos irmãos, em segundo lugar, como eu havia mencionado, nós vamos analisar o fundamento da fé. Então, não basta dizer que tem fé. Esse é o grande X da questão. Então, Paulo estava dando graças a Deus por aqueles irmãos, pela fé que eles tinham e pelo amor que eles tinham. Mas que fé? Porque fé, muita gente tem. Sai perguntando para as pessoas aí fora se elas creem em Deus. Claro que creem. Isso as faz cristãs? Isso as levará ao céu? Por isso que Paulo está especificando. Paulo está caracterizando. Não basta ouvir acerca da minha fé, mas a fé que as pessoas ouvem, da minha parte, precisa ter um fundamento. E aqui Paulo vai resolver um grande conflito de sua época e também da hora presente. Talvez este seja o maior conflito que estamos vivenciando hoje, porque existem pessoas no mundo com uma conduta moral, com uma conduta ética invejável. Eu conheço um japonês que está bem próximo a mim. Ele tem uma conduta moral e ética invejável, mas isso não faz dele um cristão, para nossa vergonha, porque um cristão precisa ter isso também. Algum tempo atrás fui convidado para, não é celebrar, né? Velório, não, celebrar um culto, não. Fui convidado para ir lá dar uma palavra num culto fúnebre. E quem me convidou era de uma, eu vou falar o nome, Seishonoye. Me chamaram: você pode ir, porque a pessoa que faleceu era cristão e a família dele era de fora. Não, ele era de fora e a família toda daqui, e os parentes todos daqui, e nós somos da Seishonoye, e só que ele era um cristão e o desejo dele era que ele fosse sepultado aqui e tivesse um culto lá no dia em que ele fosse sepultado. Eu disse: esse aí é um cristão realmente, porque mesmo morto está pregando. E ainda cai na mão de quem para fazer um culto desse? Eu falei: vai lá, então vamos lá. É claro que eu vou. Que horas que é o culto? Eu posso às 2, porque eu disse, eu tenho das 2 às 3 para expor o evangelho. E chamei um irmão precioso para ir tocar o violão, e fomos lá. O Geander foi lá, cantou os 2 hinos daquele que é só palavra de Deus, né? Rude Cruz, e foi por esse caminho aí. E foi uma bênção aquele culto. Então, se me chamassem para celebrar culto fúnebre aí toda semana, eu estou aqui disposto. Quem quiser morrer e deixar lá um pedido, só não me chame para fazer casamento. Isso eu não gosto. Não gosto. Eu gosto da Bíblia, quando ela diz em Eclesiastes que na cerimônia de festa o povo não pensa. Eclesiastes capítulo 7. Você vai celebrar um casamento, está todo mundo pensando no churrasco. O noivo e a noiva, se são cristãos realmente, estão pensando na lua de mel.
E aí o pastor fica ali igual um trouxa para mim falando. Ninguém está percebendo e querendo é nada. Agora no culto fúnebre não. O Salomão disse que quando você vai lá, todo mundo para e fica refletindo. Então eu já cheguei numa idade eu já disse, eu estou me sentindo velho. E eu já não tenho mais apetite para estar no meio dessas risadinhas, essas coisinhas. Vamos logo para o que é de fato importante. Então, olhando para o texto aqui, Paulo vai mencionar estas coisas. Quem aqui nunca foi num culto fúnebre e ouviu lá dizendo, essa pessoa aqui teve ideias boas, maravilhosas, que contribuíram para a evolução da raça. Essa pessoa aqui, foi um homem que se dedicou às boas obras. Você pode ter certeza que no seu culto fúnebre eu não vou falar nada de você. É só de Jesus, porque é Ele que precisa ser evidenciado em tudo. Então, quantas vezes a gente ouve isso? E aí a pessoa lá só falta dizer, e ele foi para o céu. Ele foi morar com Deus. Irmão, nós precisamos ser verdadeiros. Pode ter vivido uma vida de caráter ilibado, pode ter tido ideias nobres, pode ter tido uma contribuição social importantíssima, e ainda assim ir queimar no fogo do inferno e morar eternamente com Satanás. Por isso que a nossa preocupação deve ser em fidelidade às Escrituras, fidelidade ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós ouvimos muito que Deus está em todas as religiões, Deus é um só. E nós precisamos nos juntar, em nome do amor, vamos nos juntar. E vamos trabalhar, fazer o bem para todo mundo. Antigamente esse pensamento era conhecido como sincretismo. O culto onde você, na sua religião, tinha liberdade para cultuar o seu Deus, desde que uma vez por mês, pelo menos, todas as crenças, as religiões da época da Idade Média, se juntassem para também prestar um culto a Nero e aos deuses de Roma. Nessa época era chamado de sincretismo. Hoje conhecemos como ecumenismo, só vai trocando a roupa. Satanás, ele é astuto. Então esse negócio de me chamam para ir pregar lá, para eu chamar para vir pregar aqui, de jeito nenhum. Se o fundamento não for Cristo, nesse púlpito, enquanto eu estiver vivo aqui, não prega. Agora, se me chamarem, você vai na macumba? Vou, só não vou bater tambor. Se precisar bater tambor, eu bato o tambor. Em nome de Jesus, eu bato o tambor e vou pregar o nome de Jesus. Então, Paulo está querendo deixar uma coisa muito séria, especificada aqui. Ninguém pode se dizer cristão porque tem fé em Deus, porque crê em Deus. Não basta crer em Deus, não basta ter fé em Deus, isso não nos faz cristãos. Eu tenho fé em um Deus, existem muitos deuses, por isso que Paulo especifica. Não importa a filosofia sistematizada que você tem dentro da sua religião, não importa, isso não faz você um cristão. Não importa a sua filantropia, as suas boas obras, isso não nos faz um cristão. Então, o que é que nos faz um cristão?
É nossa religião? É a nossa religião que nos faz um cristão? É triste, mas muitos pensam que sim, justamente pela falta de referência, justamente pela falta de conhecimento das Sagradas Escrituras, a maior parte das pessoas, por não ter uma base bíblica, se dizem cristãs. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aí um judeu ortodoxo que crê piamente, e ele crê piamente na inspiração da Torá. Ele segue risca a risca todos os princípios e leis e cerimônias da sua religião e crê em um único Deus. Isso faz dele um cristão? Faz dele um cristão? O islâmico, ele crê em um único Deus, Criador de todas as coisas, como nosso Deus. E ele crê que Maomé é o seu único profeta. Isso faz de um islâmico um cristão? O católico apostólico romano, ele crê na Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, como nós. Mas crê também em um monte de coisas. Ele crê em muitos santos como intercessores, intermediadores entre Deus e os homens. Isso faz de um católico apostólico romano um cristão? Me responda. Um evangélico que fundamenta sua fé na idiotice de pastores corruptos, de pastores que não são fiéis às Sagradas Escrituras e à exposição do mais puro e genuíno Evangelho, faz dele um cristão? Claro que não, claro que não. Não basta dizermos que somos cristãos, não basta. Para sermos um cristão, irmãos, é preciso muito mais. Então, o que é que nos faz um cristão? É a nossa fé no Senhor Jesus? Sim, é a nossa fé no Senhor Jesus. Cristão vem de Cristo, cristão é pequeno Cristo. Então, como eu posso me dizer cristão sem que Cristo seja exclusivo, único, base e fundamento da minha fé? Como? Não tem possibilidade alguma. Não podemos. O que nos faz cristãos é crermos nos dois polos que Paulo usa no texto. Vocês percebem que Paulo usa no texto, depois da fé, ele usa os dois polos? Senhor e Jesus. Estes são os dois polos. Senhor, porque Jesus é Deus. Jesus era o Verbo que estava com Deus. Jesus se fez carne. Esse é o outro polo. Jesus, ele se fez carne. Ele veio morrer e substituir a minha vida. A sua morte foi expiatória. A sua morte foi a morte que pagou toda a dívida que estava imposta sobre mim.
que creio nele, e em você que crê nele. Ele não só se fez carne, ele não só morreu, mas ele também ressuscita. Esse Jesus que é Senhor, esse Deus que se faz homem, ressuscita para nos mostrar e nos garantir a nossa ressurreição, a nossa redenção. Porque se Jesus vem, se faz homem, morre e não ressuscita, significaria que o sacrifício dele não teria sido agradável ao plano e propósito de Deus. E a forma que Deus demonstra que o sacrifício em Jesus, e que a única possibilidade do homem de se achegar a Deus e de ir ao céu é na pessoa do Filho, foi dando o seu Filho para ser esbagaçado, moído, como diz Isaías. Deus teve prazer em moê-lo, em fazer justiça nele, por causa do meu pecado, do seu pecado. Ele padeceu em meu lugar. E depois, ao terceiro dia, ele ressurge, ele vence o nosso último inimigo. Por isso que ninguém aqui quer morrer, porque a morte é o nosso último inimigo a ser vencido, e nós a venceremos. A maior prova de que a venceremos é a ressurreição do Filho, que disse que ressuscitaria e ressuscitou, e disse que colocaria em nós o mesmo Espírito que o ressuscitou, habita em nós, para também no último dia, no soar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ouvirão a voz de Deus, e depois nós que estivermos vivos, seremos juntos arrebatados para encontrá-lo nas nuvens, e onde ele estiver, nós estaremos com ele. Por quê, irmãos? Porque ele venceu o nosso inimigo, a morte. Ele venceu o pecado. Ele nos condicionou na mesma posição dele de filho. Somos amados de Deus por causa de Jesus, que nos amou de tal maneira, que deu Jesus, que deu o filho que ele tinha, o único amado, para morrer em meu lugar e em seu lugar. Isso é que nos faz um cristão. Sem esse fundamento, não somos cristãos. E só isso só pode acontecer em nós, se o Espírito Santo nos convencer. Ninguém chega a esse conhecimento, ninguém chega a esta verdade, se ela não for descortinada. Sabe por quê? Porque Paulo diz que o Deus deste século, Satanás, o príncipe deste século, cegou o entendimento das pessoas, para que elas, olhando não vejam, ouvindo não entendam. Aí vem o Espírito Santo e trabalha no coração. Talvez hoje aqui esteja trabalhando em corações. Se você acreditava e seguia a religião dos seus pais, achando que este é o caminho certo, Paulo também seguia a religião de seus pais. Andava achando que estava fazendo a coisa certa. Em Atos capítulo 9, ele estava tão certo de que a religião dele era verdadeira, que ele estava indo matar os cristãos. Em Atos capítulo 9, ele tem uma visão, os céus se abrem, uma luz muito forte aparece, e Paulo cai cego. E ele ouve do meio dessa luz uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo estava perseguindo os cristãos, a igreja de Jesus.
E ali Saulo foi marcado, e Saulo deixa a religião de seus pais, a ponto de dizer que todo aquele conhecimento que ele tinha, ele considerava agora como esterco, como coisa que não servia para nada, porque ele conheceu a verdade do Evangelho. Tá, mas tem isso na Bíblia, que Jesus Cristo é o único fundamento? Tem, está escrito aí, até na sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, e João capítulo 16, verso 8 a 13. Pois há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus. Pois há um só mediador. Por que querem colocar um monte? Por que querem dizer que existem vários caminhos? Existe só um, é só Ele é exclusivo. Por que só Ele? Porque só Ele morreu em meu lugar, só Ele me substituiu. Por que só Ele? Porque só Ele ressuscitou dentre os mortos. Por que só Ele? Porque só Ele que Deus falou: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Por que só Ele? Porque só Ele voltará, porque só Ele foi para preparar um lugar e só Ele voltará para nos buscar. Ninguém mais voltará para nos buscar. Por isso que há só um mediador entre Deus e os homens. O resto é picareta, o resto é falso, o resto não é verdadeiro. E se você foi conduzido, ensinado desde pequenininho que existem vários mediadores, vá para a Bíblia e olhe para a Bíblia. A palavra dele não mente. Ele é um Deus que falou e não mente. Está escrito. João capítulo 16. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e vocês me verão; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Prestem atenção. Como eu havia dito, só Jesus é o mediador. E como eu havia dito, só o Espírito Santo é capaz de nos convencer. Quando Ele vier, é Jesus dizendo acerca do Espírito Santo. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. Eu fui convencido pelo Espírito Santo. Todos que creem em Jesus foram convencidos pelo Espírito Santo. Por isso que um cristão, ele tem sempre em si a consciência de que ele é pecador. Quer saber se a pessoa nasceu de novo mesmo? Ele sempre vai carregar essa consciência de que ele é pecador. Por melhor que ele viva e seja, ele sempre vai carregar essa consciência: eu sou pecador, eu sou pecador. É o sinal de que nasceu de novo. Paulo, a ponto de dizer isso em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15: eu sou o principal dos pecadores. Algum tempo atrás, fazendo um estudo na minha casa, eu perguntei para uma pessoa se ela se sentia pecadora. Ela disse que não. Eu olhei, é verdade. Não tem como se sentir pecador se o Espírito não convencer de que somos pecadores. Não tem como. Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo não pode ser um evangelhozinho de domingo após domingo, água com açúcar. Domingo após domingo, o Evangelho de Jesus é aquele que chama o pecador ao arrependimento. O Evangelho de Jesus tem que exortar. Nós somos pecadores.
Quanto mais perto de Deus, mais pecadores a gente se sente. Por isso, quando a pessoa não está se sentindo tão pecadora, é um sinal de que ela não está tão perto de Deus. Deus não é luz? Vê se um bom pintor, ele não tem consigo uma luz acesa para ver os defeitos da pintura. Quanto mais luz, mais defeito a gente vê. Aí eu não entendo esse evangelho de autoajuda. Não tem como entender. Isso não é evangelho, é outro. Porque o evangelho de Jesus vai apontar o defeito. Vai chamar a gente para correção, para melhora. Essa é a luz do evangelho. Então, o cristão é aquele que tem Cristo como base, como fundamento para a sua vida. Para onde ele olha, o que ele pensa, o que ele faz a partir do que a palavra de Deus diz, do que a orientação que o Espírito Santo lhe dá. E isso é um cristão, isso é ser cristão. Agora, uma pergunta para a gente caminhar para o encerramento. Em que fundamento está a sua fé? Porque Paulo estava dando graças a Deus pelos irmãos de Efésios, ou de Éfeso, porque eles tinham fé. Mas uma fé fundamentada em quem? No Senhor Jesus. Se a minha fé e a sua fé estiver na religião dos meus pais ou dos nossos pais, não serve. Essa é uma fé que fede. Tem fé de mais e fé de menos. Essa é uma fé de mais. Fé de menos é não acreditar em nada. Fé de menos. Agora, a fé exata, plena, certa, é fundamentada na pessoa do Filho. Então, a do judeu ortodoxo e a do islâmico está fundamentada em um Deus, em preceitos, em cerimônias e num mediador que não é Jesus, não é cristão, não pode se dizer cristão, não pode. E se não é cristão, não desfruta das promessas que Deus deu àqueles que estão em Cristo. Porque só podem receber as promessas que Deus deu a Cristo os que estão em Cristo. Fora de Cristo, eu vou ficar, como diz, chupando o dedo, olhando de olho lombriguento e sem poder desfrutar das promessas que Deus deu a Cristo. Quais são elas? Perdão de pecados, vida eterna, ser como Ele é e ver Deus face a face, como Deus é. Estas são as promessas. No último dia, adentrarmos os portões celestiais, recebermos, além de um abraço, o enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Receberemos um novo nome e viveremos eternamente. Isso foi dado à obra que Jesus fez. E sem estar fundamentado nessa obra, para o céu não vai. Não vai. Pode ir, como diz o ditado, para o céu da boca da onça. Então, para que céu que você está indo? Para o céu da boca da onça? O céu da boca da onça é o céu da religião dos meus pais e dos seus pais. O céu de Deus é intermediado pelo Filho. É em Jesus. É em Jesus.
Então, imaginem como os judeus, os islâmicos, os evangélicos, porque tem muito evangélico, a gente fala de uma idolatria no meio do catolicismo romano, mas dentro do evangelicalismo, o que tem de idólatra, que pastor fulano de tal é o deusinho dele, cantor fulano de tal é o deusinho dele, é tudo Baal, é tudo da mesma laia, tudo da mesma laia. Pior ainda que para os evangélicos os ídolos são vivos. Engana mais, né? Engana mais. Do catolicismo romano, os ídolos são mortos. Por isso que Paulo vai dizer, e a Bíblia vai dizer, que eles são inofensivos. Eu separei alguns textos aqui da versão Jerusalém, que é uma Bíblia editada pela editora Paulus, extremamente católica, romana, que é a mesma Bíblia nossa. O que não tem é só a leitura destes textos, pelas pessoas que precisavam, que estão na frente para ensinar. Como a gente bate nos evangélicos, precisava também de homens que batessem. Eles não batem lá, eu bato aqui. Bato lá também, se chamar. Vamos lá? Isaías, capítulo 44, versos 6 a 20. É um texto extenso, mas vale a pena a gente ler. Está aqui na tradução e na versão Jerusalém. Então vai ter um nome ali de Deus que é Iavé, tá? Para te ajudar na leitura ali. Vai lá, pode ler. Assim diz Iavé, o rei de Israel, Iavé dos exércitos, o seu redentor: eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. Quem é como eu? Que clame, que anuncie, que declare a minha presença, desde que estabeleci um povo eterno. Diga ele o que se passa, e anuncie o que deve acontecer. Não vos apavorei, não temais, não vou-lo dei a conhecer há muito tempo e não o anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Porventura existe um Deus fora de mim? Não existe outra rocha, eu não reconheço nenhuma. Os ídolos são nada, os que modelam ídolos nada são. As suas obras preciosas não lhes trazem nenhum proveito. Elas são as suas testemunhas, elas que nada veem e nada sabem, para a sua própria vergonha. Quem fabrica um Deus e funde um ídolo que de nada lhe pode valer? Certamente todos os seus devotos ficarão envergonhados, bem como os seus artífices, que não passam de seres humanos. Reúne-se todos eles e apresentem-se, todos eles se encherão de espanto e de vergonha. O ferreiro faz o machado da brasa, trabalha o martelo, fala com a força do seu braço, acaba faminto e sem forças, por não ter bebido água, sente-se esgotado. O carpinteiro estende o cordel, esboça a imagem com giz, trabalha com o cinzel e a desenha com o compasso, dá-lhe a forma humana, a beleza de um ser humano, a fim de que habite uma casa. Cortou cedros, escolheu um terebinto e um carvalho, permitindo que crescessem vigorosos entre as árvores da floresta. Plantou um abeto que a chuva fez crescer. Os homens o empregam para queimar. Ele mesmo tomou dele para esquecer-se. Pôs-lhe fogo e assou pães. Com outra parte fez os deuses e o adorou. Fabricou um ídolo e se prostrou diante dele. Uma metade ele queimou ao fogo. Com ela fez um assado, que comeu até saciar-se. Aquece-se ao fogo e diz: que delícia, aqueci-me e vi a luz. Com o resto faz um Deus, o seu ídolo,
prostra-se diante dele e o adora, e lhe dirige súplicas, dizendo: salva-me, porque tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de ver os seus corações, não conseguem compreender. Nenhum deles tem conhecimento ou inteligência para dizer: a metade queimei ao fogo, com ela assei pão sobre a brasa, assei carne e a comi. Com o resto fazia uma coisa abominável, prostrando-me diante de um pedaço de lenha. Ele que se apacenta de cinzas, o seu coração ludibriado o desencaminha. Ele não consegue salvar a sua vida, nem é capaz de dizer: aquilo que tenha na minha mão não será apenas uma mentira? Olha o que o profeta Isaías está falando. Que coisa profunda. Terebinto é uma árvore muito nobre, usada para fazer contrabaixo e violino. E o profeta Isaías está dizendo, em outras palavras, que se o Espírito Santo não convence o homem a pensar, o homem faz essas coisas loucas aqui diante de Deus. Pega uma árvore que ele fez um instrumento musical, que ele assou uma carne, um churrasco para comer, pega uma árvore, corta ao meio, de uma parte ele assa, ele satisfaz, e da outra ele faz um Deus, que se ajoelha diante dele, e acha que aquilo é Deus. Aí o profeta diz: será que ninguém para pensar que aquilo não é Deus? Eu não posso negar essa verdade, com todo respeito à sua religião, com todo respeito à sua crença, eu não posso negar-lhe isso. No final, quem adora um Deus desse se torna como ele. A Bíblia diz isso. Outro texto, Êxodo, capítulo 20, verso 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima dos céus, ou embaixo da terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, Yahvé teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração, para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se Deus está falando, não faça, não se prostre. Por que vamos insistir em desobedecer a Deus? Achando que fazendo isso, vamos morar no céu? Nós não vamos, porque nós estamos em desobediência. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Talvez você possa sair daqui nessa noite revoltado comigo, bravo comigo. Mas eu quero que você entenda, não fique bravo comigo, não se revolte comigo. Porque não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. É a Bíblia, é a mesma Bíblia que eu leio, é a mesma Bíblia que você tem. Talvez não lhe disseram, com medo de te afugentar, com medo de você não ter um encontro com a verdade, ou não participar daquele grupo mais. A minha preocupação não é se você vai voltar aqui novamente, a minha preocupação é de falar a verdade a você, para que naquele dia eu não seja cobrado por ter negligenciado esta verdade. Outro texto, na nossa Bíblia é o Salmo 115, mas na versão Paulo tem uma divisão, e é o Salmo 113, verso 9 a 13. Não a nós, Yahvé, não a nós, mas ao teu nome da glória, por teu amor e tua verdade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu,
e faz tudo o que deseja. Os ídolos deles são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não tocam, têm pés, mas não andam. Não há um murmúrio em sua garganta. Os que os fazem ficam com eles, todos aqueles que neles confiam. Esses dias eu estava na minha casa, aí puseram lá um papel me evangelizando, chamando para a caminhada com uma santinha que ia chegar lá no prédio. Eu disse, mas são abusados, hein? Embaixo da minha porta estão me evangelizando. E a minha vontade era de ir lá, caminhar com eles, mas abrir a Bíblia e eu perdi o papel, não sabia onde era aquela caminhada. Eu sei que ia ser no prédio ali. Jesus está nos chamando a caminharmos com Ele, irmãos. É engraçado que a gente não para pensar quando estamos cegos. Como pode nós nos prostrarmos, rezarmos, adorarmos alguém que a gente precisa carregar? Como pode? Tem boca, mas não fala, olhos, mas não vê, nariz, mas não cheira, pé, mas não anda, mãos, mas não apalpa. Por isso que a gente deve cantar, ó quão doce esse nome é, o nome de Jesus. Deuteronômio 27:15. Maldito seja o homem que faz ídolo esculpido ou fundido, abominação para Yahvé, obra de artesão, e o põe em lugar secreto. E todo o povo dirá amém. É forte, não é? Maldito. Maldito é aquele que faz. Maldito é aquele que adora. Maldito é aquele que se prostra. Maldito é aquele que serve. É maldito. 1 Coríntios 10:14. Eis porque, meus bem-amados, deveis fugir da idolatria. Falo a vós como as pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que digo. O cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne. Aqueles que comem as vítimas sacrificadas não estão em comunhão com o altar? Que quero dizer com isto? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que os ídolos mesmos sejam alguma coisa? Não, mas aquilo que os gentios imolam, eles o imolam aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar o ciúme do Senhor? Seríamos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém procure satisfazer os seus próprios interesses, mas os do próximo. Por isso que não tem como, irmãos, ecumenismo e sincretismo, não tem como. Em nome do amor nos juntarmos e comermos na mesma mesa, não tem como. Ou aquela ideia, eu vou sentar para ouvir e o que for bom eu coloco num saco bom e o que for ruim eu jogo fora. Já ouviu isso? Deixe-me fazer outra pergunta. Alguém sai aqui procurando comida no lixo? Para separar do lixo o que é bom e o que não é bom? Não, né? Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Se Cristo não for exclusivo e sua palavra não for absoluta, com todo respeito, nós não seremos cristãos. Nós não seremos cristãos. Caminhando para o final mesmo, João 5, 23 e 24. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, quem o enviou.
Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vem a julgamento, mas passou da morte à vida. Muito claro o texto, não é? Aí, Evandro, último texto. Quem crê em mim não é em mim que crê, mas em quem me enviou. A quem me vê aquele que me enviou. Eu, a luz, vim ao mundo para que aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem seu juiz. A palavra que proferi é o que julgará no último dia, porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o que falar, e sei que seu mandamento é vida eterna. O que digo, portanto, eu o digo como o Pai me disse. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê em Jesus não tem a vida eterna. Unicamente e exclusivamente em Jesus. Então, o que nós precisamos fazer para nos tornar cristãos? Primeiro, nos arrepender e crer única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Segundo, rejeitar tudo aquilo que ofende o Senhor Jesus Cristo. Todo tipo de Deus, de ídolo, de coisa que toma o lugar de Deus. Somente assim nós poderemos nos tornar cristãos. É isso que você deseja nessa noite? Você deseja tornar-se um cristão? É preciso se arrepender de seus pecados, crer em Jesus e rejeitar todo tipo de Deus, todo tipo de religião que tinha e que carregava em toda a sua vida. Vamos terminar esse culto cantando, e eu quero, nesse momento em que vamos cantar, lhe conduzir a uma oração. Mesmo assentados, quero que você feche os seus olhos e, ao som dessa música, desse belo hino, você preste atenção naquilo que será cantado. E no meio, se alguém quiser, eu lhe conduzirei a uma oração.
e que deseja hoje, pelo Espírito de Deus, se Ele falou contigo, ou você que nos acompanha também pela internet, se deseja entregar a sua vida ao Cristo, ao Senhor Jesus, a colocar a sua fé no único capaz e suficiente para lhe salvar, eu lhe convido a fazer comigo esta oração. Mesmo assentados, todos de cabeça baixa, feche os olhos, e se você deseja, repita comigo esta oração, dizendo assim, em voz audível: Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que sou um pecador e preciso de Ti. Apaga os meus pecados, coloca em mim o Espírito Santo e me ajude a rejeitar, a renunciar toda religião e religiosidade. Ajuda-me a abraçar a Bíblia como única regra de fé e prática. Muito obrigado por essa noite e por essa consciência que o Espírito do Senhor colocou em mim. Fortalece-me, em nome de Jesus. Amém. Ainda assim, com os olhos fechados, eu quero orar por você, daqui onde estou, mas eu preciso, se alguém fez esta oração, levante uma de suas mãos para que eu ore por você. Levante uma de suas mãos, onde você está. Amém, pode abaixar. Mais alguém? Amém, pode abaixar. Mais alguém? Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Mais alguém? Amém. Pai, em nome de Jesus, que estas vidas, nessa noite, que se renderam a Ti aqui, aquelas que estão nos assistindo, que o Senhor possa, como a Tua palavra diz, completar a obra que o Senhor iniciou nesse dia. Em nome de Jesus, nós as abençoamos e pedimos: fortaleça-as e faça-as crescer em Cristo e no conhecimento de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar em pé e vamos terminar cantando este hino. Após o hino, você pode cumprimentar as pessoas próximas a você e tenham todos uma excelente semana.